turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula especial para vocês. Venham comigo. Olá, turma. Nesse momento nós iremos tratar de quadriláteros nesse capítulo. Iremos ver os elementos, propriedades, os quadriláteros notáveis e as suas formas. Pois bem, me acompanhe. Elementos de um quadrilátero. O quadrilátero é uma figura plana que possui 4 lados constituído de tais elementos: vértice, lados, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. Os vértices, eles são a ponta da figura plana. Neste exemplo, eu tenho então os vértices A, B, C e D. O ângulo interno são os ângulos que fazem parte de dentro da figura, assim como os ângulos externos são os ângulos que fazem parte do lado de fora da figura. As diagonais é o segmento de reta que une dois pontos não consecutivos, e o lado é a união dos pontos consecutivos. Observem agora, dois lados são chamados consecutivos quando possuem um vértice comum. Caso contrário, ele é oposto. Dois vértices são consecutivos quando são extremidades de um mesmo lado. Caso contrário, também será chamado de oposto. Dois ângulos internos são consecutivos quando os vértices são consecutivos. Caso contrário, os ângulos internos são opostos. Dois ângulos externos são chamados consecutivos quando os vértices são consecutivos. Caso contrário, são ângulos externos opostos. Em um polígono qualquer, um ângulo interno e um ângulo externo adjacente, ou seja, vizinhos, são suplementares, isto é, a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Neste exemplo, temos então que o ângulo D, que é interno, e o H, que é externo, eles medem 180 graus, assim como a soma do E mais o A, a soma do B mais o F e a soma do C mais o G. Todos são suplementares. Agora, tratando-se sobre perímetro, perímetro é a soma de todos os lados do polígono e é representado por 2πs. Para identificarmos o perímetro de uma figura, nesse caso em especial o quadrilátero, precisamos somar quanto vale cada um desses segmentos. Convexidade do quadrilátero. Como eu identifico se o quadrilátero ele é côncavo, convexo? Pois bem, ao fazermos o prolongamento de qualquer segmento do quadrilátero, se notarmos que a figura ficou totalmente em um dos lados, temos então uma figura convexa. Caso a figura seja dividida pelo prolongamento de um dos segmentos, temos então uma figura côncava. Tratando-se agora sobre a soma das medidas dos ângulos internos, no início do ano, vimos que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono plano e convexo com n lados é obtida pela expressão S igual a 180 vezes n menos 2. Esse n é a quantidade de lados da figura. Como o quadrilátero possui 4 lados, temos então que n é igual a 4. Logo, podemos determinar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer quadrilátero plano e convexo por S igual a 360 graus. Agora vamos tratar dos quadriláteros notáveis. Entre eles, quero destacar aqui o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Neste caso, a base menor é paralelo à base maior, e o segmento que une os dois vértices opostos é chamado de diagonal. Os ângulos da base menor e base maior consecutivos internos
são suplementares, isto é, a sua soma é igual a 180 graus. O segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos é chamado de base média. Nesse caso, nós pegamos a base maior, somamos com a base menor e dividimos por 2. Esse ponto é exatamente o ponto médio deste trapézio. Agora vamos tratar do paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que possui 2 pares de lados paralelos. 2 ângulos consecutivos são suplementares e 2 ângulos opostos são congruentes. As diagonais se cruzam no ponto médio da figura. Dentre os paralelogramos, temos então o quadrado, o retângulo e o losango. Além das propriedades anteriores que acabamos de ver do paralelogramo, o quadrado, o retângulo e o losango possuem outras particularidades. Vamos a elas. O quadrado é o paralelogramo que apresenta os 4 lados congruentes e os 4 ângulos retos. O quadrado é um retângulo, pois apresenta 4 ângulos retos. Também é um losango, pois apresenta 4 lados de mesma medida. Portanto, o quadrado apresenta propriedades tanto do retângulo quanto do losango. O retângulo é o paralelogramo que apresenta os 4 ângulos retos. O losango é o paralelogramo que apresenta os 4 lados congruentes. Suas diagonais são perpendiculares entre si e as diagonais são segmentos da bissetriz dos ângulos dos vértices. Pois bem, pessoal, por aqui termina a nossa aula sobre quadriláteros. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.